Fala ninjas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, caiu de paraquedas, já aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like, que a minha intenção aqui é trazer as minhas experiências com o mundo dos investimentos. Hoje eu vou te mostrar aqui uma ferramenta bem bacana para você escolher um fundo de shopping. Sim, um fundo do setor de shopping, um fundo de tijolo que passou por vários problemas lá em 2020, com a pandemia Covid-19, onde muitas coisas fecharam. Então, claro que esses fundos eles acabaram tendo bastante prejuízo, as cotas se desvalorizaram, mas hoje a gente começa a ver um cenário um pouquinho mais promissor. Então nesse vídeo eu vou te ensinar aqui uma ferramenta bem bacana, gratuita inclusive, sempre bom reforçar isso. O site está na descrição, não só esse site aqui, mas também outros sites que eu utilizo para fazer as minhas análises e os meus estudos, e também, claro, para poder estudar e trazer conteúdos aqui para você, beleza? O site é o Funds Explorer. Sim, esse site também é gratuito, você pode ir lá digitar no Google fundsexplorer.com.br e aí eu vou te ensinar aqui um mecanismo bem bacana. Olha só, você vai aqui em ferramentas e você vai clicar aqui em ranking de FIIs, beleza? Conheça os melhores FIIs de acordo com cada indicador. Então eu vou clicar aqui, vai aparecer uma série de informações para que a gente possa começar a brincar com isso aqui, beleza? Então vai ter vários códigos aqui, vários ativos, o setor, o preço atual, enfim, todas as informações que tem aqui nesse site. Só porque o foco desse vídeo é falar sobre fundos de tijolo do segmento do setor, shoppings. Então eu vou falar com você aqui só sobre shoppings. Para isso, então, eu preciso selecionar alguns filtros. Eu não posso simplesmente deixar isso aqui como tá. Eu preciso fazer alguns filtros. Para isso, então, eu vou aqui, todos os setores. Você clica aqui e aí tem o seguinte, selecionar todos? Não, eu vou desmarcar isso, vai ficar tudo em branco e vou só selecionar shoppings. Eu também já fiz uma análise aqui no meu canal sobre fundo de logística. Também dá um confere lá, tá bem bacana esse vídeo. Shoppings, cliquei aqui em shoppings, beleza? Então só vai aparecer agora os fundos imobiliários, do tipo tijolo do setor shopping, beleza? Então agora a gente vai continuar os nossos filtros, porque tem muita coisa aqui, tem muita informação. Inclusive se eu rodar aqui a barrinha para baixo, você vai ver aqui, que tem uma outra barrinha e eu preciso ir colocando para um lado. E aí quando eu tô aqui observando, eu já esqueci qual que era o fundo que eu tava olhando, Já esqueci. Então vamos tentar deixar isso aqui um pouco mais viável para a gente observar, pelo menos para fins didáticos, pelo menos para fim aqui do nosso vídeo. Todas as colunas, aqui eu vou desselecionar todos, eu vou deixar tudo em branco e agora eu vou selecionar aquilo que eu quero estudar, aquilo que eu quero observar aqui nesse site. Como por exemplo, preço atual. Também quero a liquidez diária, lembrando que a liquidez diária aqui não está relacionado ao valor em reais que está sendo negociado na bolsa, mas sim a quantidade de negociações, é um pouco diferente, mas depois eu vou mostrar uma outra dica para você aqui. Dividendo, sim, dividendo é muito importante, inclusive é uma das métricas que muitos buscam, eu também, por exemplo, inclusive porque eu tenho uma meta de 1% ao mês. Tá, mas qual que eu vou escolher aqui? Tem tanta coisa, Você vai escolher esse aqui, Dividend Yield 12 meses acumulado, é esse aqui que você vai clicar para sair em porcentagem, o quanto que ele está pagando de dividendo aquele fundo que você está observando. Também vou escolher outras coisas, como por exemplo, o preço sobre valor patrimonial, o famoso P sobre VP, para saber se está descontado ou não. E também vou escolher mais duas coisas bem importantes para fundo de tijolo: a vacância física, para saber a quantidade de imóveis que estão locados, estão alugados, e consequentemente eu consigo saber quantos imóveis estão desalugados, estão livres, estão vagos, daí vem a vacância, e também a quantidade de ativos. Por que isso é importante? Para saber se esse fundo imobiliário ele tem ativos em vários lugares do Brasil, se ele é bem diversificado no sentido territorial. Isso é muito importante também. Então coloquei aqui 6 itens, para fazer aqui a análise. Então fica tudo no campo de visão aqui, não precisa ficar arrastando nada para o lado para poder identificar esses indicadores selecionados. Então olha só, temos aqui os fundos, eu vou colocar aqui até mesmo por ordem alfabética, pode ser aqui o ABCP11, o ATSA11, só para você ver que você pode modificar a forma como que os FIIs aqui são apresentados para vocês. Por exemplo, o preço da cota, o preço atual da cota. Você pode querer aqueles FIIs que são mais baratos primeiro para aparecer. Então eu quero aqui só os FIIs mais baratos primeiros, E aí tem uma informação importante, preço de fechamento da cota no dia anterior. Olha só, FIVN11, R$ 3,03 é o que custa
essa cota. Não tem dividendo, deve ser um fundo bem recente, bem novo, tanto que está bem vago, né? Então veja, ó, esse fundo aqui não é algo assim que dá para confiar muito agora, pelo menos nesse momento, né? Porque talvez está muito começando ainda, então não tem muita moral ainda para participar das nossas pesquisas, né? Mas vamos pegar um indicador que seja bem interessante, como por exemplo aqui, ó, o dividend yield, ó, do maior para o menor. Veja aqui o VSH11 custa R$ 63,79, liquidez diária 538, 9,81% de dividendos, está bem descontado, olha só. Só que tem uma vacânciazinha física aqui, né? 12,96% dos seus imóveis estão vagos e a quantidade de ativos é somente 3. Então o que a gente pode fazer? Podemos entrar aqui no site do Investidor 10 e pesquisar esse ativo aqui, ó, o VSHO11. Então é legal você usar também outras ferramentas, né? Tá aqui, ó, as informações que eu quero. Veja que a liquidez diária é de R$ 27,37 mil. É muito pouco. Eu, por exemplo, Moacir, não investiria nesse fundo aqui. Mas lembre-se que não é recomendação de compra nem de venda. Então esse vídeo é apenas didático, é apenas para estudo. Eu, Moacir, tô falando de mim, não investiria nesse fundo. Vamos observar os ativos do fundo imobiliário. Vamos lá, vamos rodar um pouquinho para baixo aqui. Olha só. São 3 ativos, 2 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Ó, Shopping Valinhos, em São Paulo, Shopping Bay Market, no Rio de Janeiro, e Shopping Hortolândia, em São Paulo. Então, por que é importante você se ater a essas informações? Porque se acontecer algum problema com algum daqueles shoppings ali, são 3 ativos apenas distribuídos em 2 estados, pode afetar muito esse fundo imobiliário. Quando eu verifico um fundo de shopping para mim, eu tento verificar também essa quantidade de ativos. Bom, então você começa a perceber que não é somente o valor da cota, não é somente o dividendo, precisa observar também essa diversificação de ativos. Então eu vou clicar aqui para pegar o fundo que mais tem ativos, como por exemplo, ó, o HGBS11, custa R$ 177, 8,44% de dividendo e 0,81% de preço sobre valor patrimonial. Tem um pouquinho de vacância, mas pouca coisa, e 17 ativos que compõem a carteira do HGBS11. Deixa eu botar aqui então no campo de pesquisa HGBS11 e vamos dar uma olhada aqui nesse fundo imobiliário. Beleza, 1,4 milhões de liquidez diária, bem alto, né? Show de bola. Vamos olhar aqui então os ativos, olha só, bem diferente, tá vendo? Ó? São 1, 2, 3, 4, 5 estados, e desses 5 estados, 13 ativos no estado de São Paulo, 1 no Rio, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina, aqui minha bela Santa Catarina, e 1 no Mato Grosso. E aqui tem, ó, Floripa Shopping. Floripa Shopping fica aqui em Floripa. Fica aqui na cidade de Florianópolis. Vou lá, inclusive, com bastante frequência no Floripa Shopping. Eu conheço o Floripa Shopping. É bem legal, né, quando você vê um setor que participa do fundo, né? O Floripa Shopping fica aqui, deve dar mais ou menos uns... deve dar uns 15 quilômetros mais ou menos daqui onde eu moro. Dá uns 20, 25 minutos sem trânsito. Dá pra chegar lá no Floripa Shopping, pegar um cineminha lá, pipoquinha, show de bola. Então você começa a observar essas informações aqui também dos fundos imobiliários. Só porque tem um porém, né? R$ 178 a cota. Então talvez não seja algo assim acessível, né, para todas as pessoas comprar fundos nesse valor. Mas temos fundos bem famosos, como por exemplo o XPML11, que eu tenho na minha carteira, veja, R$ 95. Dividend yield bacana ali, 9% praticamente, está no seu preço justo, tem uma pequena vacância física e tem 16 ativos. Então veja, ó, é um fundo imobiliário bem interessante para você observar, assim como o VISC. O VISC 11 está na casa dos R$ 102, está descontado, né? 0,82 P sobre VP e possui 15 ativos na sua carteira. Tem o MOL 11 também, que é bem famoso, então você consegue utilizar essa ferramenta para poder filtrar alguns fundos imobiliários para depois você tomar sua decisão. Eu gosto sempre de fazer o seguinte, essa estratégia, aí eu seleciono lá 3 fundos, no máximo 5, e depois eu vou analisar e comparar esses fundos até eu tomar a minha decisão para de fato eu fazer a compra desse fundo imobiliário. Quando eu vou comprar, se eu já tenho na carteira, eu simplesmente vou aportando, dependendo do meu preço médio e claro, também do preço sobre valor patrimonial, porque uma vez que eu já tenho na minha carteira, eu já fiz todo esse filtro aqui. Beleza, ninjas? Então deixa nos comentários se você tem fundos imobiliários do setor shopping. Qual que você tem, quantas cotas? Coloca aqui, vamos conversar nos comentários e aprender bastante um com o outro. E se esse vídeo te ajudou, se você não conhecer essa ferramenta, deixa seu like, isso contribui bastante ao crescimento da comunidade Ninja Invest. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, bons investimentos e tamo junto. Um abraço, tchau!